Agora aqui no estúdio eu vou conversar com o chefe do IBGE aqui no Piauí, Leonardo Passos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nájila. Bom dia a todos. Infelizmente, para a gente falar de uma notícia que não é muito agradável para o nosso estado, não é, Leonardo? Porque agora, em 2019, o Piauí apresentou o quarto menor rendimento domiciliar per capita do Brasil. A que a gente pode estar atribuindo? Primeiramente, eu queria explicar um pouco Claro. como é feito. Isso tem uma imposição legal desde a Lei Complementar 143 de 2013. Esse rendimento domiciliar per capita ele é considerado na distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Então, desde 2015, o IBGE vem divulgando esses dados que considera o rendimento de todas as pessoas, tanto aqueles que são assalariados, que são empregados, como também pensionistas, qualquer bolsa, qualquer auxílio. Então, toda a renda é considerada. E então se faz um cálculo dividindo por todos os moradores, por todas as pessoas. A gente tem até uma cartelinha, produção, coloca logo, já que ele falou de 2015 até agora 2019, coloca logo essa cartelinha para a gente poder, ali, Leonardo, a gente está ilustrando para poder mostrar melhor para o telespectador o posicionamento. O senhor pode até destacar o que achar que deve ali, por gentileza? Perfeito. Como vocês podem observar, agora em 2019 o rendimento domiciliar per capita do Piauí foi de R$ 827. Esse número em 2015 era 728, então houve um crescimento de cerca de 13% desse rendimento per capita. Mas nós ainda temos o quarto menor rendimento per capita, domiciliar per capita do Brasil. Ficamos à frente do Amazonas, na verdade, à frente do Pará, de Maranhão e, se eu não me engano, Alagoas também. Isso, com certeza. Então, assim, esse rendimento ele ainda é um rendimento abaixo, quando a gente lembra que em 2019 o salário mínimo era de menos de R$ 1.000, R$ 998. Então, o rendimento domiciliar per capita ainda é abaixo do salário mínimo. Isso é uma situação ainda presente em 12 estados da federação. E isso muito explicado, Nájila, diante da estrutura do mercado de trabalho e também por conta das questões envolvendo toda a questão de emprego e de renda. Quando a gente considera, por exemplo, um ponto que a gente pode destacar, a questão da informalidade. Notadamente, aqueles trabalhadores que têm carteira de trabalho, ele tem uma renda média maior daqueles que trabalham na informalidade. Para se ter uma ideia, o rendimento médio do trabalhador piauiense é de cerca de R$ 1.345. Mas quando a gente vai, por exemplo, para um trabalhador doméstico que trabalha sem carteira de trabalho, esse rendimento ele é inferior ao salário mínimo. Fica um pouco mais de R$ 500. O número dos trabalhadores informais no estado ainda é bem maior do que os formais. É maior. Hoje nós temos uma taxa de informalidade que supera os 50%. E quando a gente fala na informalidade, leva em consideração não só o trabalhador que está sem carteira, mas também aquele empregador que não tem o CNPJ, aqueles que não estão formalizados por qualquer motivo. Então, assim, é um cenário que ainda é prevalente, especialmente na região norte e nordeste. Nós observamos um crescimento gradual dessa renda, um incremento, quando olha-se numa perspectiva histórica, mas o fato de, por exemplo, a gente ter um rendimento per capita ainda inferior a um salário mínimo, mostra que as famílias, de um modo geral, ainda têm uma dificuldade muito grande de dar conta de todas as despesas de um lar, né? Com certeza. E aí a gente lembra que sempre que falam nessa situação econômica, o Piauí é considerado um estado ainda pobre, se a gente comparar com outros estados também da região Nordeste. E, infelizmente, com tantas medidas, políticas públicas, alternativas na economia e no mercado, seja ele informal ou formal, infelizmente a gente ainda é visto como um estado pobre. Do ponto de vista econômico, a gente também, o IBGE divulga todos os anos o PIB, né? Ele tem um recorte do PIB dos estados. Quando a gente olha uma perspectiva, por exemplo, de 2002 até 2017, que foi o último dado divulgado, nós percebemos que o Piauí ele vem crescendo num percentual acima da média nacional.
se destacando também esse crescimento em termo percentual em relação ao Nordeste e a todo o Brasil. No entanto, ainda que esse crescimento tenha sido grande, a gente ainda tem um PIB menor do que muitos estados. Hoje nós temos, se eu não me engano, o 21º PIB em termos de volume do Brasil. Então, realmente, e aí a gente também pensa um pouco na estrutura do mercado de trabalho. Hoje, o IBGE divulgou agora em fevereiro os últimos dados sobre desemprego. Nós temos hoje uma taxa de desemprego aqui no Piauí de cerca de 13%. Isso representa cerca de 195 mil pessoas que estão em busca de trabalho e que por algum motivo não estão conseguindo se inserir nesse mercado. É um número alto, é um número que supera inclusive a média nacional. E fazendo ainda uma análise, uma perspectiva histórica recente, desde 2014, 2015, quando nós tivemos o ano da crise, onde o país passou por uma recessão bem forte, o Piauí ele demorou um pouco para sentir esses efeitos. No entanto, o país ele vem tentando se reenquadrar aí, tentando retomar um nível de desemprego menor do que durante a crise, e o Piauí ainda está com uma certa dificuldade para retomar esses níveis de emprego. Que a gente torce que essa recuperação aconteça o quanto antes, e a gente sabe que infelizmente depende muito, não somente, né, mas muito do poder público. Só para a gente assinar aqui, a pesquisa, a fonte de todos os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, não é? Isso, a PNAD Contínua, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, todos os meses nós estamos nos lares do piauiense, é uma pesquisa amostral. Nós visitamos a cada trimestre cerca de 4.500 domicílios aqui no estado, justamente para captar a estrutura do mercado de trabalho, para ver como está se comportando. Nós temos, por exemplo, uma renda de quem trabalha na agricultura ainda muito baixa. A renda média de quem trabalha na agricultura supera pouco mais de R$400. É uma renda que certamente ainda faz com que diminua esse valor do rendimento per capita. Nosso estado hoje ainda tem uma estrutura que depende um pouco dessa questão do setor primário mesmo. Muitas pessoas vivem da subsistência, da plantação. E também a gente cabe destacar que nesse rendimento domiciliar leva em consideração, inclusive, todos os benefícios assistenciais, Bolsa Família. Sim. O IBGE divulgou, por exemplo, um estudo também dados da PNAD, em outubro de 2019, que cerca de 1/3 dos domicílios piauienses recebem o benefício do Bolsa Família. Então, certamente, isso tudo contribui para se analisar essa estrutura do mercado de trabalho. Salientando ainda que esses dados, eles são utilizados, como eu falei no início, para a distribuição do FPE. Então, os estados que têm uma renda domiciliar per capita menor, eles terminam recebendo um pouco mais do FPE, justamente para tentar, de alguma forma, minimizar as desigualdades existentes no país. Ok. Leonardo, muito obrigada pela vinda. Quando tiver novidades, volte outras vezes, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.